A pena de morte é muito conhecida na história pelas pessoas. Tal prática não é permitida no Brasil, mas em algumas partes do mundo ela é legalizada, como em alguns estados dos Estados Unidos. A sentença já foi aplicada em muitas pessoas, e acredite, até em uma criança. Bom, eu sou o Guilherme e hoje você vai conhecer a história de George Stinney, a pessoa mais jovem a encarar a cadeira elétrica. Como eu disse anteriormente, a pena de morte nos Estados Unidos é apenas permitida em alguns estados, e a segregação racial no país sempre foi algo muito presente na sua história. Ao decorrer da história você vai entender o porquê que eu falei da segregação racial e da pena de morte e como elas duas conseguem se unir nessa história. George Stinney era um garoto afro-americano que morava em Alcolu, na Carolina do Sul. Ele morava em uma casa com seu irmão mais velho chamado Johnny, e guarda essa informação, ela vai ser muito importante no decorrer da história. Duas meninas, uma de 8 anos chamada Mary Tavis e a outra chamada Betty Binnicker, de apenas 11, foram vistas andando de bicicleta na região onde ele morava. As duas passaram por George e pela sua irmã, e estavam andando a cavalo pelo campo. As garotas não voltaram para casa naquela noite e só foram encontradas na manhã seguinte, já sem vida, em uma vala cheia de água. Lembra que eu falei da informação da casa? Então, a casa onde George morava era o lugar mais próximo de onde as meninas foram encontradas, e sem qualquer outro tipo de prova, George e seu irmão foram presos imediatamente. Seu irmão Johnny foi solto em pouco tempo, mas George continuou na mão da polícia. Já na delegacia, o garoto foi interrogado somente por policiais brancos, sem a presença de sequer um responsável e muito menos de um advogado. Em apenas uma hora, o menino supostamente teria confessado ao delegado que teria cometido o crime e no dia seguinte foi acusado de homicídio. Logo após o caso, o seu pai foi demitido do seu emprego e a família passou a viver no anonimato para evitar a perseguição local. George então foi mantido sozinho em uma cela em Colômbia, a 80 quilômetros de sua casa, novamente sendo questionado sobre o crime sem a presença de ninguém de sua confiança. Lembra que eu falei que existia uma relação entre a segregação racial e a pena que George levou? Bom, agora tudo vai fazer sentido. O julgamento ocorreu no dia 21 de abril e em apenas 10 minutos o júri, composto inteiramente de homens brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença, que seria a morte na cadeira elétrica. O advogado de George, Charles Plowden, sequer chamou testemunhas, não questionou a decisão e não contra-argumentou. Na verdade, a única coisa que fez com que a decisão fosse tomada foi o depoimento de 3 autoridades que afirmaram que ele teria confessado durante sua apreensão na delegacia. Só para tentar explicar, as leis da Carolina do Sul daquela época já tratavam pessoas acima de 14 anos como um adulto, por isso que ele foi sentenciado daquela forma. Por mais que não houvesse evidências claras de que George teria cometido o crime, não teve jeito, a hora dele tinha chegado. No dia 16 de junho de 1944, George Stinney foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul. Pesando 40 quilos e com uma bíblia debaixo do braço, o menino teve que subir em uma lista telefônica para poder sentar na cadeira. O menino precisou de 3 descargas de 2.400 volts até ser declarado oficialmente sem vida. Apenas 70 anos depois, o caso foi revisto e em dezembro de 2014, uma juíza fez uma reparação histórica. A juíza Carmen Tevis Mullen, da Carolina do Sul, revisou a sentença de George e mudou o veredito. A magistrada absolveu o garoto e declarou-o inocente. Ela disse que não lembrava de um caso em que tenham sido tão abundantes as provas de violações aos direitos constitucionais e tantas as injustiças cometidas. Ela escreveu que o advogado contratado pela família de Stinney não fez nada para tentar defender o garoto. Apesar de não ter mudado o destino de George naquela época, essa foi uma decisão muito importante para limpar o nome dele perante a sociedade, coisa que a família dele já buscava desde a época do crime. A história de George Stinney é muito importante no imaginário americano, tanto que já foi inspiração até de filme, como o filme Carolina Skeletons, de 1991, e o tão famoso filme A Espera de um Milagre, de 2000. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like e de se inscrever para não perder histórias como essa toda segunda-feira. Se você tiver alguma história, algum caso, alguma coisa bizarra que você queira que a gente faça um vídeo, também comenta. Eu estou deixando 2 vídeos aí na tela que eu tenho certeza que você vai gostar muito também, como você gostou desse, tudo bem? É isso,
Até o próximo vídeo. Valeu!